E o vídeo de hoje, gente, vamos lá. Continua no mesmo cenário, no mesmo dia, tá, gente? Mas eu tô aproveitando que Deus, ele tem um propósito da vida de cada um de nós. Muitas das vezes a gente não vai entender o que Deus vai fazer. A gente vai falar, Deus é um Deus cruel, Deus é um Deus ruim, Deus é um Deus que não tem amor. Deus, a gente vê o Deus como um monstro, né? Como o próprio demônio, não é, gente? Quem é mãe, quem é pai, sabe que muitas das vezes a gente tem que deixar nosso filho sofrer, entre aspas, falando, para que ele então aprenda. Às vezes a gente tá falando não, 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 e às vezes tem que deixar a pessoa quebrar a cara de certa forma. E é o que Deus faz com a gente. Às vezes Deus está falando que não, ou que sim, que é pra gente fazer algo, a gente teima porque a gente não quer, a gente quer seguir um outro caminho, e a gente se desvia do caminho, ou às vezes simplesmente a gente não faz nada, entre aspas, e a gente acaba pagando um erro de uma outra pessoa, e a gente faz parte daquele ciclo, e as coisas se acarretam em nós. A gente pega uma carga negativa, né, como no meu caso, sobre a separação, né, eu particularmente, entre aspas, não tive culpa 100%, né, porque a gente aprende em curso, Casados para Sempre até com Deus, que quando é um casal, pode um ter errado mais que o outro, mas os dois vão errar, de certa forma. Então, assim, eu via Deus como um monstro, eu achava que Deus não existia, ou que até mesmo, que Deus é esse que eu servi. Então, até hoje, eu não sei quem é esse Deus que eu servi, eu comecei a duvidar da minha fé, duvidar de Deus, eu comecei a ficar uma pessoa incrédula, uma pessoa rixosa, uma pessoa rancorosa, amargurada, triste, porque eu não entendi o que Deus estava fazendo comigo, porque Deus estava permitindo aquilo tudo. Era um sofrimento sem fim, gente. Vocês não fazem ideia de tudo que eu passei. Eu quero muito trazer para vocês, relatar muitas coisas, até como superação, como motivação para quem tá passando por isso, que vai conseguir atravessar o barco como eu tenho atravessado. Eu ainda sei que eu não cheguei literalmente do outro lado, mas eu creio que em nome de Jesus, no momento certo, eu vou chegar do outro lado. Eu ainda estou num processo de travessia, né? E nesse processo o inimigo vai se levantar várias vezes para fazer a gente se desviar do caminho, afundar, desistir, reclamar. Olha o povo lá do deserto, o povo hebreu que saiu do Egito. Deus prometeu que enviaria o libertador, que libertaria aquele povo. E Deus cumpriu aquilo que ele falou, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ali, por causa da murmuração daquele povo, era para eles ficar 40 dias no deserto. 40 dias, durou 40 anos. Vocês fazem ideia do que é isso? E eu vejo na minha vida, gente, e às vezes na vida de vocês, desertos que às vezes a gente tá um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, e por aí vai, que Deus tá falando, filha, filho, era pra você ter ficado só 3 semanas, 3 dias, um exemplo assim, você tá aqui há tanto tempo que eu nem me lembro mais, nem você se lembra mais de quanto tempo você tá aí. E às vezes a gente quer jogar a culpa em Deus. Porque eu oro e Deus não faz, não acontece. A gente tá orando da forma certa? A gente tá usando as armas certas? A gente tá se posicionando da forma certa? A gente tá crendo realmente? Porque a gente, às vezes, fala muito, né? Aí eu creio, eu confio. Mas daqui a pouco a gente tá com dúvida, tá com medo. Então, é o crer, é o confiar, é o descansar e o esperar, gente. É um conjunto de coisas, não tem como uma coisa só. Elas andam lado a lado. Não tem como fazer uma coisa só. Para Deus agir, nós temos que crer, confiar, descansar e esperar. É fácil, não é não, Jéssica? Falando assim, na teoria muito bonito, é tudo muito legal, mas na prática não é bem assim. Mas só que nós temos que praticar. Gente, venhamos. Você acha que Deus realmente seria tão cruel ao ponto de dar algo para mim, para você, que eu e você não conseguimos carregar? Você acha que Deus chegaria a esse nível? Ele precisa disso? O que ele ganharia com isso? Ah, Jéssica, você vai carregar um prédio, mas você só aguenta carregar um carro. Deus não é assim, meus amados, minhas amadas. Deus só dá aquilo que a gente possa suportar. Quantas vezes, venhamos, quantas vezes eu e você falamos assim, eu não suporto, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Chega no outro dia, por exemplo assim, passou uma semana que você falou aquilo, você fala, meu Deus, eu falei uma semana atrás que eu não aguentava mais, e tá eu aqui, já passou uma semana, 2 semanas, e tá eu aguentando. A carne da gente tá falando que não aguenta, mas o Espírito aguenta, porque o Espírito vivifica. Se a gente serve a um Deus vivo, o Espírito Santo ele tem que vivificar em nós. Ele tem que reinar em nós. É esse espírito que vivifica em nós que faz a gente continuar, a lutar, não desistir, a não esmorecer, não retroceder, não abandonar o barco, não afundar, não surtar. Que às vezes vai existir, gente, crises existenciais, psicológico da gente, eu acho que isso aqui é o pior, tá? E eu confesso que tem dias eu tenho picos, né, de aqueles altos e baixos, aqueles piques de desenvolvimento, de vai e volta, mas é o cenário que eu tô vivendo, é todo muito difícil, é tudo muito contraditório, aquilo que eu busco, aquilo que eu sirvo, mas eu acredito
que há o diabo, a gente sabe que que há Deus, né, a divindade, a potestade, elas andam lado a lado, o inimigo vai o tempo todo lutar contra, Deus tá falando, eu vou te dar isso, o inimigo, e eu quero tomar, antes mesmo de Deus dar, ele não quer deixar nem a gente tomar posse da bênção, mas a palavra de Deus diz, eu até li, ela, assim, eu uso muito, muito essa frase nesse deserto, eu acho que eu nunca usei tanto esse versículo na minha vida como eu tenho usado, que é em Tiago, capítulo 4, Versículo 7 que fala: sujeitai-vos ao diabo e ele fugirá de vós. E é literalmente, gente, quanto mais a gente resistir a ele, ele vai fugir. Lembra de Jesus lá no deserto? Jesus, quando estava 40 dias e 40 noites de jejum, sem comer e sem beber nada. O diabo foi lá, sabendo que ele era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele foi lá tentar Jesus. Eu falar: não, se tu és filho de Deus, se joga de lá de baixo. Se joga daí de cima, perdão. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tipo assim, Deus poderia fazer ele poderia fazer qualquer coisa porque ele era o próprio filho de Deus, mas era necessário ele passar por aquele processo. E Deus foi tendo ali, combatendo na palavra, porque ó, sabedoria, conhecimento ninguém tira. Quem tem sabedoria e conhecimento não morre, sabe? Não se afunda. Tem muita gente indo pelo que os outros tá falando, esses falsos profetas, pessoas que têm se levantado contradizendo, mudando, contestando aquilo que Deus diz. A palavra é uma só, ela não volta vazia. E a palavra de Deus fala que ai daquele que mudar ou diminuir ou acrescentar a palavra de Deus. É isso aqui, ponto, não tem o que mudar. A gente tem que viver aquilo ali, entender o que está escrito ali e colocar em prática. Então, a gente tem que resistir para que ele fuja, bata em retirada. E ele tem que bater uma palavra liberada. Ele tem que sair. Se ele se levantou por um caminho por 7, ele bate em retirada em nome de Jesus. E não é fácil, meus irmãos. Não pensa que está sendo fácil sentar aqui e falar. Mas eu preciso fazer. Porque a gente não faz somente o que a gente quer. Venhamos nós com compromissos, né, de adultos, de quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente cresce, a gente tem as nossas contas, a gente tem toda uma questão, né, para ali administrar, para apacentar. E a gente, muitas das vezes, não quer ir trabalhar, mas não, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que botar o alimento dentro de casa. Aí eu não quero limpar essa casa, mas eu tenho que limpar, porque senão vai ficar suja. Você tá entendendo? A gente nem sempre vai fazer o que a gente quer, mas a gente tem que fazer porque precisa ser feito. E a gente precisa se posicionar. E foi isso que eu fiz durante todo o meu deserto. Tive várias fases que havia um vazio tão grande dentro de mim, que vocês não fazem ideia, era um vazio, uma dor lá dentro, que eu não conseguia me compor. E sabe como é que eu fazia para suprir aquele vazio? Eu ouvia músicas do mundo. Músicas nada a ver com aquilo que eu sigo, com aquilo que eu creio, que faz apologia a coisas erradas, sabe? Eu falo, meu Deus, que ponto, como assim? Eu tô me contaminando, me sujando com isso daqui, e que isso tá trazendo algum bem pra mim? Pelo contrário, eu só me via mais vazia. E eu ouvi uma vez e tava ouvindo de novo, às vezes é a mesma música, ou músicas similares àquela que eu tava ouvindo pra repor algo que tava aqui, mas aquilo só Deus poderia preencher em mim, só Deus poderia colocar em mim. Já confesso que é aquilo, né, meus irmãos? A gente sabe que as coisas de Satanás são prazerosas, porque se não fosse ninguém faria. Mas a gente sabe que é tão prazeroso como é tão ruim. É um vazio, uma vida prosmícua, uma vida miserável, Deus me perdoe falar, uma vida suja, imunda, uma vida que não leva a nada, não sei a se afundar, porque o inimigo lidar com uma, ele toma com duas. Deus não. Deus te deu, é teu e ele não toma, né? Enquanto você permanecer ali no caminho, na posição dele, o diabo não, o diabo ele dá com uma e tira com duas. Então, assim, a gente tem que se manter firme, alicerçado na rocha, né? Seguindo, buscando esse Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Mas a gente também tem que estar disposto a renunciar à nossa carne, ao nosso eu, ao nosso próprio. A gente tem que estar disposto a fazer aquilo que ele tem para as nossas vidas como propósito. Eu tô hoje há muito tempo a gravar esse vídeo e às vezes eu me cobrei, me culpei, chorei. Me coloquei lá embaixo, falei, meu Deus, eu preciso voltar pro meu canal. O Senhor tocou no meu coração para fazer dessa forma, mas tá, Deus, me dá o título, me dá a palavra, me dá o direcionamento, eu não sei como fazer, eu não sei, eu tô perdida, eu tô confusa, como eu vou falar, como me posicionar? E eu passei hoje o dia assistindo vídeos relacionados ao que eu tenho em mente, que Deus tem pra mim, acredito que Deus confirmando certas coisas na minha vida, que eu tenho buscado respostas, e aí eu falei assim, meu Deus, tá aí, eu preciso fazer o que essa pessoa tá fazendo, eu preciso ligar a câmera e falar, mas Deus tá, habita em mim, porque quem convence é o Espírito Santo. Jéssica, quem é Jéssica? Jéssica não é nada, mas o Espírito Santo sim, ele é tudo, ele pode todas as coisas.
E eu falei, tá, eu tô aqui martirizando ali a Bíblia, poderia já ter tomado meu banho e deitar, mas eu falei, não, eu vou sentar. Deus, eu não sei nem como eu vou fazer, mas eu sei que eu vou sentar e vou fazer. Eu me coloco aqui mediante a tua posição e faz de mim o que tu bem queres. E é o que eu tô fazendo, gente. E assim, foi uma trajetória muito árdua, muito difícil, bati muita cabeça, confesso que eu vi, né, eu percebi que meu deserto, ele prolongou por um certo tempo, porque eu não tinha aprendido nada do que Deus tinha pra mim. Foi bem difícil, mas eu aprendi muitas coisas. Eu literalmente 100% queria voltar, mas ninguém quer voltar a viver algo ruim, mas se fosse necessário voltar pra me tornar a Jéssica que eu me tornei hoje, eu voltaria, porque a Jéssica que eu me tornei hoje, gente, não se compara a Jéssica, sabe, há um ano atrás. Eu aprendi tanto, eu amadureci, eu cresci, eu me fortaleci, eu vi uma mulher guerreira, uma mulher forte, e mediante tendo que combater com tantas coisas, peço perdão na emoção, mas é de alegria por ver, sabe, como eu venci, superei, tenho superado e tenho vencido, porque não tem sido dias 100% bons, tem sido dias difíceis, mas eu tenho lutado contra isso e tenho vencido e rompido em fé. Que eu sei que me justifica é Deus, está nas mãos dele. Eu sei que no tempo certo ele vai me honrar. Às vezes a gente quer as coisas pra ontem, pra hoje, mas às vezes Deus liberou uma palavra sobre a sua vida e diz: Deus revelou, então é agora, então é hoje, é amanhã. E às vezes vai levar anos e anos pra palavra se cumprir. Não quer dizer que o profeta foi mentiroso, que não foi Deus que falou, mas Deus não falou o dia, a hora. Tantas coisas que Deus revelou pra mim, mas Deus não falou o dia e a hora. E eu, não, então é amanhã, né? Então é hoje. Meus irmãos, tá nas mãos de Deus, ele sabe o tempo. Tem coisas que às vezes ele vai falar, olha, prepara que é agora, tá vindo, tá chegando, vai acontecer. Mas tem coisas que ele vai agir no silêncio, vai ser um de repente dele. Ele tem as formas dele de trabalhar. E ele sabe como fazer na vida de cada um, na hora certa, no momento certo, da forma certa. Deus, ele trabalha de uma maneira diferente, né? Entender Deus é até incompreensível, mas a gente tá lidando com um ser que tem tanto poder, que pode tantas essas coisas, que ama tanto a gente, que quer que quer ver a gente vencer. Então a minha palavra pra hoje pra vocês é essa: sejam fortes, sejam corajosos, não temam, não desanimem, não desistem. Deus está com vocês, ele vai te ajudar a chegar do outro lado, mas é necessário perseverança, confiar, descansar, crer e esperar, porque a gente precisa colocar isso em prática. Como eu falo mais uma vez, é fácil? Não é fácil, mas precisamos colocar em prática, porque o maior inimigo da nossa alma somos nós mesmos. Então muitas das vezes a gente vai lutar com principados e potestades, sim, mas também contra nós mesmos, contra a nossa carne, o nosso eu, o nosso próprio, e nós temos que estar aí rompendo em fé. Então assim, eu espero muito que de alguma forma essa palavra alcance seu coração, tenha te tocado, tenha te despertado para algo, tenha sido uma resposta para aquilo que você busca, aquilo que você precisa. E peço perdão, às vezes, por não falar aquilo que você esperava, mas eu tô apenas sendo um vasozinho pequenininho nas mãos de Deus. E eu, como eu disse, nem sabia como fazer, eu só falei, vou sentar e vou fazer e tá aqui e eu tô falando, né? Mas até aqui Deus me deu o que for, além disso eu já começo a enfadar, né? Então eu agradeço a vocês que ficaram até aqui o final assistindo, se realmente bateu aqui dentro, sabe? Tocou, alimentou, compartilha com outras pessoas, não retém esse vídeo só pra vocês, não. Abençoa outras pessoas compartilhando esse vídeo, tá bom, gente? Me ajuda aí nos comentários, perguntas sobre até espirituais, eu podendo responder, vídeos que vocês querem que relacionados ao mundo espiritual, até mesmo a minha vida, perguntas que vocês querem saber, tipo assim, como você passou, qual foi suas maiores dificuldades, o que mais te doeu, essas coisas assim, né? Que vocês tiverem dúvidas, é só vocês deixarem no comentário, tá bom? Deus abençoe vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.